continuar falando da intervenção dos desencarnados sobre nós, né? E aí, só que agora a parte boa. A gente estava falando até agora as últimas vezes, que eram, né, os espíritos que nos atentam, que nos dificultam a vida, ok. Agora a gente vai falar dos que são melhores, né? Que querem nos ajudar e que estão sempre tentando dar sinal, né? Depende da gente para ouvirmos, né? Então a gente vai falar de anjos, guardiães ou guardiões, né? Guardiães é uma palavra bem, né, da literatura, mas pode ser guardiões também. Chame como espíritos protetores, familiares ou, enfim, simpáticos. Todo mundo, né, a maioria, conhece, quando a gente fala anjo, tem como é que se diz? Essa figura, né? A gente fala, eu tenho um protetor, um anjo protetor. A gente tem essa figura. Por quê? Porque é onde a gente adentrou na religiosidade, na humanidade de, sei lá, quantos, né? Da época de Jesus, um pouco depois de Jesus para cá, que se estabeleceu algumas imagens para que a gente tivesse uma noção. Porque a gente consegue, a partir de formas, a gente consegue enxergar na cabeça a partir de formas. Então foi dada uma forma para aquele que a gente chamava de que cuida da gente, enfim. Então essa nomenclatura anjo não é muito antiga, não. Ela veio com o Conselho do Ministério na época da Bíblia, de fazer todo o processo da Bíblia, né? Então é isso que definiu. Mas ainda tem assim, tem aqui, ó, e aí é uma visão, digamos assim, espírita. Tem muita imagem assim, como anjo da guarda, protetor. Aí tem essas imagens também que a gente vê muito hoje na internet, que são imagens de protetores, que a gente fala assim, eu tenho um anjo, um guardião, um mestre ascensionado, enfim, não interessa quem, não interessa o nome que vocês dão, mas aí só para mostrar assim, o que vai acontecendo com a gente, né? Que a gente vai saindo daquela coisa lúdica, que é o que a gente, né, é convidado sempre, é sair do lúdico, sair da romantização e vir trazendo uma coisa mais madura, uma espiritualidade mais madura. E aí a gente chega nesse tipo aqui, né? Tá vendo aqui? Um espírito e um encarnado, ou seja, um desencarnado e um encarnado. E aí, aqui ele é protetor? Ela é protetora no caso? Um anjo da guarda? É. Então isso aqui eu coloquei só para a gente ver o que é, falo sempre com relação à história, com relação a gente, as leituras que a gente faz. Toda vez que a gente for ler alguma coisa, que a gente for, pode ser um livro dito sagrado, ou a história da humanidade, muito cuidado. A gente tem que olhar sempre com uma visão contemporânea, ou seja, você lê lá, sabe, daquela época foi feito daquela forma. Você traz para hoje e vem trazendo a história e acompanhando-a, senão a gente fica parado no tempo. Então, isso é só para chamar a atenção de falar, eu tenho um anjo da guarda, eu venho logo nessa na cabeça. Isso é um desenho, é uma imagem. Quem é nosso anjo da guarda hoje? A gente tem que enxergar assim. Para entender que o outro se foi, mas continua exatamente igual. Ele não mudou. Que também é esse aqui. Tá? E aí, por que ele tem asa? Já é uma outra história. Eu convido vocês a ler um pouquinho da história da humanidade, vocês vão entender por que foram colocadas asinhas nas pessoas, no kimono, tá? Vamos lá.
particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Vocês viram sentado lá na cadeirinha lá junto, né? Espírito que se liga? Sim, o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Isso são palavras da época, do contexto. Nessa parte, bem essa parte aqui, que fala sobre dos anjos, dos protetores, a gente tem que ver com bastante cuidado. Ele é muito do contexto de 1800 e pouco. Ele é muito no contexto. Então, ele vai trazer muitas informações, os espíritos que vão responder, vão trazer as informações que pessoas que viveram antes de 1800 e pouco, certo? Porque se eles estavam desencarnados, eles já tinham vivido antes. Então, eu estou falando tudo isso porque em todas essas perguntas, dessa parte do Livro dos Espíritos, tem que ler de forma crítica. Sair do romantismo e assim, então eu tenho um espírito, um anjo protetor que vai cuidar de mim a vida inteira. Mais ou menos. Tá? Por que eu estou falando isso? Então, que a gente tem alguém? Tem. Que a gente nunca está sozinho? Não tenha dúvida. A questão é, com quem eu estou? Quem é que está por perto me ajudando? E se eu deixo ele chegar? Que se deve entender por um anjo guardião? Ou seja, o anjo guardião é todo aquele que fica zelando por mim. Ou seja, me dando orientação, mostrando um caminho melhor. Mas ele vai dar a resposta? Ele vai dar já o prato pronto? Não pode. Além dele não dar, ele não pode fazer isso. O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Isso aqui, você deve entender por anjo guardião, é um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Isso aí é uma visão também da época, em que se entendia que quem não estava mais em vida física, subentendia-se em condições melhores, morais, elevadas. Mas não é assim. Lembre-se sempre que eu falo, quando se morre, não se muda o que é. Quando se morre, é o que é. Do mesmo jeito. Era comilão? Vai sentir fome, vai ter vontade de comer. Era chato? Vai continuar sendo um espírito chato. Então, assim, não é mágico. Não é mágico. Então, não existe lei elevada. Existe experiente. É diferente. Então, o guardião é aquele que vai estar junto de você, não vai nem te conduzir, mas vai estar junto porque ele é mais experiente que você. Sabe, professor? O professor vai estar com condições melhores para poder conduzir, ajudar você a andar. Mas ele não pode dar a resposta. Certo? Então não é ordem elevada. Subentender que, já que ele é espírito, ele já está moralmente elevado? Ele já está evoluído? Não, não é. Mas esse era o pensamento antes. Quem está respondendo já sabe mais que ele. Não. Não necessariamente. Por isso que eu sempre chamo a atenção da responsabilidade individual. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. É aquilo que a gente já falou, que ele vai ter zelo, ele vai cuidar. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo, enfim, vai ajudá-lo nas provas da vida. Ok, é uma missão do espírito. Aí a gente vai chegar numa outra pergunta. Sim, mas se é missão, ele não vai poder largar nunca, né? Porque missão, você pega, você deve ir até o final, certo? Hein, gente? Missão é isso, não é? É compromisso.
porque a gente desmistifica, né, anjinho de asa, que não tem nada a ver. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Sim, desde o nascimento até a morte. Muitas vezes acompanha a minha vida espírita ainda, depois que morre. E mesmo através de várias vidas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. 80, agora 100 anos, o pessoal está chegando a 100 anos, não é nada numa vida espiritual. Quem assistiu ao nosso lar? Primeiro, segundo assistiu, vocês três sendo assim. No primeiro, André Luiz queria, porque queria ver como estava a família. Lembra? Então, ele chega e ele estranha, porque todos cresceram, os filhos cresceram, né? A vida andou. E para ele tinha sido pouquíssimo tempo. Né? Então a relação de tempo é muito diferente. A gente fala, poxa, mas né, o espírito fica do meu lado 24 horas. Nós vamos ver. Mas e esse mentor? Esse mentor ele não tem que reencarnar também? Tem, se for o momento dele reencarnar, ele vai deixar, mas se ele se comprometeu desde o nascimento, alguém diz assim, a Márcia vai vir e fala assim, combina com alguém, com o mentor lá, com o amigo, sei lá, ó, eu só vou se você me der um apoio, se você me der uma força. Aí então tá, então enquanto você tiver, eu não vou. Porque é um compromisso, ele assume um compromisso com o outro, principalmente de um amor espiritual, de uma família espiritual, de uma vida junto. Então ele espera, né? Ele espera o outro voltar para conseguir. Muitos trocam de lugar. Muitos trocam de lugar. Eu vou, depois você vai e fica um cuidando do outro, né? E pode acontecer também dele desistir, não pode? Do quê? De ser mentor daquela pessoa. Não. Porque eu já tinha... Elas vão saber esse lance da desistência. Não é bem uma desistência, mas claro que... Uma troca. Mas na verdade assim, qualquer pessoa tem direito a qualquer coisa. Espírito igualmente. Então assim, tem uma missão, ok. Mas isso não quer dizer que você vai cumpri-la. Você pode, no meio do caminho, desistir. Isso é para a gente encarnado e para desencarnado também. Mas como o desencarnado tem uma visão um pouco mais ampla do que a gente, porque ele não tem as coisas materiais e físicas que nos atrapalham, que nos tampam os olhos, então eu acho que é mais fácil para ele ir até o final do compromisso. A gente é que pega uma coisa, não consegue, porque fica muita distração. Nós temos muita distração na matéria. E o espírito já não, mas tem, nós vamos ver daqui a pouco ali. É voluntário ou obrigatório? Essa é a missão do espírito protetor. O espírito fica obrigado a vos assistir, isso quem falou foi o espírito velho, uma vez que aceitou o encargo. Porque é aquela história. Lembra que eu falei? Ninguém é obrigado a nada. Mas, a partir do momento que você faz um compromisso, seja aqui ou seja lá, é um compromisso. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Ou seja, é aquela história. A Márcia vai falar com o amigo que, ó, eu vou, mas para passar essas experiências, fica por perto, vai para você me dar um réu, me dar uma soprada na orelha para me ajudar a não cair. O espírito pode dizer assim, ele não, mas tudo bem, Márcia, mas tem alguém que a mais tem de amizade com que ela tinha com outra, e que na mesma época vai vir. Ele tem o direito de dizer, ô Márcia, espera um pouco, porque a outra precisa ir agora. E eu, antes de você, eu já tinha, né, ter um bem-querer por um outro maior. E é um direito. Então, isso pode acontecer. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. É aquela história. Pode-se escolher vir. Cuidado. É Márcia?
porque eu tenho carinho, porque eu sou da família espiritual, porque eu tenho várias histórias antigas já com a Márcia. Ok. Mas pode ser que por um compromisso lá atrás, que ninguém sabe a história, dos dois, das duas, sei lá, fala assim, ó, Márcia ajudou tanto em várias encarnações. Esse é o dever. Não é que alguém vai falar, não é que não existe Deus dizendo agora é a sua vez. Não. A própria consciência vai pedir que diga, eu não consigo deixar a Márcia só. Aí não é com prazer, tipo assim, eu não queria, mas vou ter que fazer, por um dever. Mas é porque alguém exige? Não, porque existe um negócio chamado consciência, que é ele que faz. Sabe aquela história assim, quando você faz alguma coisa, e aquilo fica tudo batendo na cabeça da gente, enquanto você não refaz, você não sossega? É isso. Esse é o tribunal constante. Ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger os outros? Não, mas protege os menos exclusivamente. Ou seja, um pode cuidar de um monte. Por quê? Ele tem um espaço físico. A Márcia está aqui, então ele fica, tem que ir lá na casa da Márcia. Aí a Márcia vem no centro, tem que ir com a Márcia no centro. Lembra-se que eu falo sempre, o espírito não, você espírito não está aqui. Não está dentro do corpo. Você está em outra dimensão, enquanto espírito. Por uma questão magnética, energética, que nós não sabemos, nós não temos condições de dizer que sabemos, ele consegue, né? Que é ele que faz isso aqui, o corpo. Então ele mantém um contato através desse cordão de prata, que o Espiritismo deu um nome, porque precisava dar um nome para isso. Um filete de energia, que da onde ele estiver, ele comanda. Então, o espírito protetor, lembre-se, é uma alma, que você olha ali naquele sentadinho no banco, que só tem um vulto. Uma alma, tem um aspecto humano, porém, não é o espírito que está ali. O espírito também está bem fora de nós, não sabemos onde. Nós não sabemos onde. E aí ele pode estar em vários lugares. Por quê? Não foi falado aí porque não tínhamos condições de compreensão nessa época. Não tínhamos condições de compreensão e nem o espírito que estava falando também compreendia. Mas a gente sabe que o espírito é pura energia. Ele comanda, é como se ele abrisse, tivesse vários dele para estar em vários lugares. Isso chama-se fractal. É uma peça que se desenvolve em vários. A grosso modo, porque não dá para explicar isso, sabe? Mas, digamos assim, por isso que o espírito pode cuidar da Márcia, mas ao mesmo tempo pode de vez em quando dar uma olhadinha em outro. Porque ele não é um. O espírito é um, mas ele tem energeticamente, como é que eu vou dizer? Não é várias almas. Oi? Falanges. É falange, a gente chama, mas falanges são almas. Eu estou falando antes da alma formada. Eu visualizo assim. É como se fossem vários deles que ele emana. E por isso a gente chama fractal. A falange é várias almas. Tá? A falange são várias almas. Eu estou falando antes da falange. Estou falando enquanto espírito, que é imortal. Não, a minha visualização disso aí, assim, a gente está no fluido cósmico universal, assim como a prece vibra para chegar nos espíritos, né? Esse
mentor, anjo guardião, né, protetor, ele tem já um vínculo, né, com essas pessoas. Esse vínculo faz com que essa vibração atinja, né? Assim como uma prece, esse vínculo entre eles faz com que atinja. Esses dias a gente teve uma reunião mediúnica em que tinha um espírito que tinha o hábito de falar mal de pessoas, né? E a imagem mental que veio desse espírito é ele conectado com todas essas pessoas. Com todas essas pessoas. Que ele falava, e aquilo era uma teia que perturbava muito, né? Então, para o protetor, mais ou menos isso, né? A gente tem uma teia também, né? Que nos liga a ele, vibra, mas ele não está fisicamente com a gente. Ele ouve ela, mas se ele tem uma afinidade, conhece você, e você no momento que ela está ali calminha, sem tanta necessidade, digamos assim, né? De ajuda, mas você está precisando e ele tem alguma afinidade com você, ele tem condições de te ajudar sem precisar deixar dela, entende? O tamanho é muito complexo, a questão de energia, muito complexo. Então assim, ó, não as protege mesmo exclusivamente, porque assim, ele veio com compromisso com a Márcia, mas isso não quer dizer que se ele tinha um vínculo de alguma magnetização com você, uma frequência, ele pode também com você ou com outra, com qualquer outra. Mas o compromisso, digamos, é comum, né? O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda, acabamos de falar, né? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixem suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros o substituem. E essas missões, a gente não sabe se é com outro ou alguma coisa referenciada a ele mesmo, que ele tenha de compromisso, porque a gente tem mania de achar que a gente desse lado está ocupado. E o lado de lá está assim, né? Desocupado, só esperando a gente chamar, a gente pedir, a gente reclamar. E não é assim. Isso não é verdade. Ou seja, também tem um movimento, né? Como é? Não sei. A espiritualidade, eu acho que ainda é alguma coisa assim muito, muito complexo para a gente falar que é assim. A gente deduz, são deduções, mas a gente ainda não pode dizer, porque a gente não sabe. Então cada um vai sentir de acordo com a sua condição de sentir a espiritualidade. Então, nesse caso, se precisa, por exemplo, um que está ali cuidando que está ali, que veio junto com o Gabriel, mas ele precisa, por alguma razão, de alguma situação, junto numa equipe, num trabalho, com outros, é como se ele falasse, ô meu amigo, ele é igual a gente aqui. Como é que funciona a casa, Nessa? Tem um grupo, mas sempre tem aquela situação, você pode fazer tal, você pode fazer tal, isso é normal. Do outro lado, é a mesma coisa. Ah, isso aqui eu coloquei, porque lembra que a gente está falando de ficar perto o tempo todo? Quem que assiste esse paranormal experiência? De vez em quando tem uma coisa interessante. Se for o que eu estou pensando, eu passo o vídeo dele. É o do... Esse daqui, na verdade, eu peguei um pedacinho é um shot, né? Um shot de uma moça que é médium e ela tem um mentor dela. O mentor dela, ela não fala muito desse mentor, que realmente trabalha com ela e tal, né? Ela é médium e tal. E ela tá lá, e a conversa que eu trouxe é porque todo mundo pergunta lá pro guru, né? Faz a pergunta, meu mentor, não faz outra coisa? Fica só cuidando né? E aí ela respondeu, achei interessante, porque eu vou colocar. Porque o povo quer saber. Perguntaram aqui, o mentor não tem mais nada para fazer, só fica do lado da pessoa? Eu espelho que está aqui. Eu já perguntei para ele, porque como a presença dele para mim era muito constante.
bastante, eu pensava exatamente isso, você não tem mais o que fazer, você não tem uma vida. E o que ele me falou é por que eu achava que o meu tempo era igual ao dele. Que a percepção de tempo e de espaço deles é muito diferente da nossa. Quando ele me deu esse exemplo, ele falou a seguinte frase para mim cuidar de você uma vida inteira, todos os dias, é como se você olhasse pelo sono de alguém uma noite. Então a percepção do tempo deles é diferente. Meus mentores, eles têm vida, tá? Têm as suas funções. Mas para eles é rapidinho. É porque como eles têm essa consciência mais expandida, é como se eles transportassem. E o tempo deles não é tão linear quanto nós. Então, por isso que a gente percebe dessa forma. E tem mais um aspecto ainda, dependendo da dimensão do ser, da consciência, ele não precisa estar só no lugar. Às vezes a gente enxerga assim porque a gente tem essa limitação da nossa própria dimensão de tempo e espaço. Eu estou aqui, eu não estaria em outro local. Não estou na minha casa, estou aqui. Mas para eles não, eles conseguem estar em vários locais. É como se conforme a dimensão vai ficando mais alta, a percepção de consciência vai ficando mais alta, a materialidade vai ficando mais sutil. E o que a gente reconheceria como onipresença, onisciência, vai ficando mais forte. Então, eles têm essa capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, hoje apareceu, está aqui, está em vários locais, não está aqui só. Certo, gente? Eu achei, ela fala rapidinho, ela fala, então ele que está aqui do meu lado, no mínimo, ela enxerga, ela conversa, então isso é muito comum, principalmente hoje o pessoal, os médiuns, que estão trabalhando essa questão assim, de uma forma mais, assim, mais tranquila, sabe? Mais buscando sem medo, sabe? Normalmente eles conseguem ter um contato, um entrosamento com o mentor, com o protetor, assim como a gente tem aqui. Isso é muito comum hoje. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido, viu? Por se lhe mostrar este protetor rebelde. O que vocês acham? Por exemplo, ele vem e fala, né? Ele dá um toque, também está errado, o negócio está feio, né? Não vai por aí. O camaradinho continua fazendo as coisas. Aí, ele abandona? O que vocês acham? Mas A gente que afasta ele dele. eu ia falar isso. Não existe, lembra que eu falo sempre, não esqueçam disso. Qual é a minha ligação com o outro? Pode ser encarnado, desencarnado, encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado. Qual é a ligação que faz? Afinidade, frequência, energia. Ponto. Mais nada. Não existe você pode rezar com o joelho em cima do milho lá, deixar ele carne viva. Será assim? Eu estou por aqui. Se o seu coração e a sua intenção não estiver, você perdeu todo o tempo, machucou o joelho de graça. Porque o que vai fazer é a frequência da intenção, não é a palavra. Lembrem sempre disso. Então, não é que ele vai deixar, você não está me ouvindo? Vou lhe deixar. O que acontece quando o outro está fora da frequência? Não se enxerga mais. Eu falo muito de rota de avião. Você muda a rota, você sai da rota, você não enxerga mais. Então, mesmo que o camarada queira ajudar, ele não consegue mais. Não chega. Porque não tem caminho para chegar. Qual é o caminho para chegar? Ajuda. Você está na mesma frequência. É rádio. É simplesmente rádio. É frequência. Saiu da frequência? Dançou. Afasta-se. Olha para vocês verem a questão que eu falo da contemporaneidade do contexto. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. E que mais forte é no seu protegido a decisão de se submeter à influência dos espíritos inferiores. Mas não é afasta-se. A resposta está errada. Mas para aquela época, entendia
aí não é afasta-se. Automaticamente, o que fica dando bola para espíritos inferiores e fazendo coisa errada, sai do campo dele. Não deixa de ser um afastamento da sintonia, né? Mas ele não se afasta, aí que tá. Não é uma resposta de que o protetor, vou lhe deixar. É essa a ideia de afastar. Claro que se afasta. Afasta não é afastar de sair. Abre-se um espaço entre eles, tá? Então, não está errado o jeito que escreve, mas está cuidado que eu falo da interpretação. Quantas vezes a gente vê, né, os espíritos em grande sofrimento, e aí André Luiz nos pergunta, mas não vão fazer nada, esse espírito está aí preso no corpo, Não adianta fazer. E aí eles falam, não é que não tem um mentor ou um protetor ali para aquele espírito, né? Ele está Na bem, verdade, ele precisa daquele processo de dor para conseguir atingir uma frequência de sintonia, né? Pois é. Mas não o abandona completamente. E sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta sempre que ele chama. Ou seja, ele está lá tentando, Gabriel nos deu uma falhada, saiu, ele está lá, ele vai fazer outra coisa. A hora que Gabriel precisar e voltar na sintonia, não é pedir ajuda, é voltar na sintonia da intenção, do coração, automaticamente é como se encontrasse o caminho de novo. Aí sim tem condições de ouvir. O espírito que abandona o ser protegido, que deixa de me fazer bem, pode me fazer mal? Claro que não, né, gente? É protetor? Eu acho que aí é o espírito que abandona o ser protegido, que deixa de me fazer bem. Não é que o espírito protetor vai fazer mal, é deixar ele. Isso vai fazer mal para ele? Acho que Ou eu ele entendi. pensa assim, fica com tanta raiva que ele pode começar a te prejudicar. Acho que não, né? Eu entendi assim, deixar ele vai fazer mal? Se o outro vai ficar mal? Vamos ver a resposta. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que façam aqueles que tomam lugar, claro. Ou seja, se vier algum espírito, né, danado, o encarnado, ou seja, quem for, mesmo desencarnado, der bola, eu acho que o protetor vai falar assim, muito, mas eu não posso ajudar você se você abriu sintonia para o outro lado, né? Costumais então lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só sofreis por vossa culpa não. E aí assim, falava assim, aí eu venho para vocês hoje, a gente sofre, continua sofrendo, apesar da gente ter uma companhia que a gente sabe, e muitos daqui ouvem, muitos daqui podem sentir a presença, às vezes a resposta vem e a gente não sabe por quê, né? Muito comum, você está sem saber no dia uma situação, aí você dorme, pede, sei lá, faz uma prece, medita, não sei. Enfim, faz alguma coisa que é saudável. Aí você não sabe, né? Mas você não entrou escutou. Se você tiver, né, uma sintonia legal, né? O que acontece no dia seguinte? Fala, nossa, eu vou fazer tal coisa. Por que eu não pensei nisso antes? Porque não foi você, sua mãe que pensou. E quem deu a ideia foi uma conversa espiritual que você teve. Porque você sabe que sai à noite. Muitos ouvem, ok, maravilha. É o médico que ouve, conversa, nem nossa moça. Aí está aqui do meu lado e tal. Ótimo. Mas a maioria de nós não ouve, não vê. Então, assim, tem que aprender a ouvir. De que jeito que ouve? É a sensação. O que nós temos para ouvir o mentor? Quem não é médico, quem não escuta, quem não vê, o que nós temos? As ideias quando aparecem assim, poxa, surgiu isso aqui no Mas você esqueceu de uma coisa importante. O corpo, nós temos o corpo
resposta. Se eu estou sereno, se eu estou tranquilo, se eu estou em paz, porque é no silêncio que ouve. Não é com a cabeça a 300 por hora, não. Conversando, não dá. Sabe por que a gente ouve? A gente sente, muda a temperatura, a gente sente frio no estômago, a gente sente arrepio. É ou não é, gente? Eu lembrei da palestra que falou. Gente, aprenda a ouvir o corpo, porque o corpo é a maneira que o Espírito tem de nos chamar a atenção às vezes. Só que a gente está tão acostumado a estar distraído com 500 milhões de coisas que a gente esquece que tem corpo. A gente lembra que tem cabelo, que o peso está acima. Eu estou falando isso por mim também. A gente lembra tudo isso, gente. Mas a gente não lembra de usar o corpo para isso. Porque é no corpo, sabe quem ouve? Não é seu ouvido, é a sua célula que ouve. E a célula vibra. E se ela vibra, você sente. Só que sabe quando que a gente ouve isso? A resposta, quando vem, a gente só ouve quando a gente está em paz. Quando a gente está sereno. Quando a gente aprendeu a respirar, a contemplar. Quando é que a gente faz isso? Nessa doideira que a gente está nesse mundo. Entendeu, gente? Então, ouvir o mentor não é difícil. O problema é que nós estamos em frente de uma distração danada. E aí a gente não consegue perceber. Sendo que muitas vezes ele nos dá a resposta até para as coisas do dia a dia, às vezes. Que a gente está, não sabe, numa indecisão. Serena o coração, respira. Se não sabe meditar, não gosta, senta em algum lugar, vai na praia, respira. Pense naquilo que você precisa de uma resposta. Não tenha dúvida que vai vir. E quem que deu a resposta? É ele, que conseguiu achar o caminho para poder dar a resposta para você, para o que você pediu. Viu? Pode o Espírito Protetor deixar o seu protegido à mercê de outro que queira fazer mal? Pode? Ele deixar o outro para o outro espírito fazer mal? Não é ele deixar, é o outro se deixar. É aquilo que você diz. Você entendeu? Por quê? Do jeito que a gente pergunta, né, aqui, dá a impressão que assim, o Espírito Protetor tem a obrigação de ficar carregando no colo. E se vir o bicho papão, ele tem que segurar para o bicho papão não morder. Ah, gente, pelo amor de Deus. Mas é assim que a gente pensa, não é? A gente acha que o Espírito Protetor tem a obrigação de ficar carregando a gente no colo, dar resposta para tudo. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas não conseguem, né? Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Não é que não é que eu dou força ao meu protetor, é que eu me mantenho sempre para não perder o caminho com ele. Se eu me mantenho, a gente se retroalimenta. Entende, gente? O caminho fica limpo e forte. Então, depende só do meu protetor ser bonzão, fortão? Não. Ele pode ser bonzão, fortão e não dá conta de mim. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu estou fora. Estou fora da linha dele. Então não adianta nada. Agora, eu tenho que tentar o seguinte. Nós dois juntos podemos ser fortes. Porque um retroalimenta a força. Ok? Pode acontecer que um bom espírito encontre em algum lugar uma boa vontade a se auxiliar. Ou seja, o outro não quer, está se desviando, ok, eu vou cuidar do outro, porque sempre vai ter alguém, né? Aplica-se então a isso enquanto aguarda o momento de voltar ao seu protegido. Ou seja, o protetor está sempre fazendo alguma coisa. Aquele que é bom, com boa vontade, está sempre fazendo alguma coisa que é bom, seja pelo protegido ou seja por outro. Para terminar, será por não poder lutar contra espíritos maléficos que o Espírito Protetor deixa seu protegido
deixa seu protegido se ferrar. A verdade é essa. Livre-arbítrio. Concorda? Não. Aqui, veja a pergunta da época. Responsabilidade total para o outro. O Espírito que cuida em mim vai cuidar sempre, mesmo se eu fizer uma M? Gente, então é isso que eu falo. É muito bom a gente ver isso, o tanto que a gente já tem condições de entendimento hoje diferente, de responsabilidade. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Ou seja, não é que ele não quer, né? Está vendo você numa situação difícil, ferrenha. E aí, nessa situação difícil e ferrenha, tem gente também aproveitando que você está de farol baixo, passando situação difícil, e tem mais um ou dois que aproveitou, que você entrou ali naquela frequência, ele também vai entrar. Lembra que eu falo sempre aquele que está meio de oportuno, assim, tá, eu vou ficar por aqui também. Tá ruim, já vou aproveitar para deixar no chão já. Tá lá sem fazer nada. Às vezes não é nem mal querer dele. Mas tá sem fazer nada, tem prazer de fazer. A gente sabe que tem gente assim, o Espírito continua numa coisa. Então não é que o protetor sai e deixa ele se ferrar. É que o protetor pode dar auxílio, mas a prova é sua. É você que tinha falado que no passado. Então, quero ver como é que você sai agora também, porque ele não pode dar resposta. O professor na faculdade, se começar a dar resposta, o aluno não perdeu nada. Então, qual é a capacidade para ele sair daquela situação? É o esforço dele para poder dizer, um dia ele também vai aprender a ser protetor de outro. Mas ele não pode fazer tudo. Ele pode estar ali amparando, sabe aquela coisa assim? Mas ele não pode fazer por você. É você que tem que passar para aprender. Assiste o sempre com seus conselhos, dando bons pensamentos, inspira, né? Mas às vezes nem sempre são ouvidos, né? A fraqueza, o descuido, o orgulho, dão força para os espíritos inferiores. Quando você começa com orgulho, logicamente que você está entrando na vibe de outro inferior. E aí, ele vai falar no posto comigo com você. A hora que você quiser, de volta, você entra na minha rota de novo, que eu estou te esperando. Só isso. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido. Não haverá alguma circunstância que, sem abandoná-lo, ele perca de vista. Isso é bom. Isso é bom. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Nem sempre. É bom que a gente tenha alguém protegendo a gente? É. Mas você quer a vida inteira? Você quer por quanto tempo ele te ajuda? Eu não estou falando o tempo dessa vida. Eu estou falando, você quer por quantas encarnações você quer alguém cuidando 24 horas de você? Eis a pergunta. Nós estamos na fase de começar a sair do cercado e a babá deixar a vida para você. Nós ficamos muito tempo dependentes disso. Muito tempo. Agora o convite é, eu vou estar aqui, mas eu vou ali fazer uma coisinha. Vai andando, Joãozinho, vai. Só que nós estamos muito mal acostumados. Qualquer coisa, oh meu Deus, me ajude. Vira assim, cresce. Você tem condições para isso. Lembra que eu falo sempre do Espírito? O Espírito é parte de Deus. Você não ama Deus? Então se ame e confie em você. Ah, mas isso é ser ego. Não, isso é coisa de igreja católica. De achar que você não pode. Você pode sim, você pode olhar para o espelho e falar, eu sou partícula de Deus, então eu tenho tudo que Ele tem. Eu só preciso aprender a utilizar, eu preciso aprender a desenvolver, eu preciso aprender qual é a minha capacidade. Último, chegar num tempo em que o Espírito deixe de precisar de anjos, guardiães. Você
do negócio vai apertar mais ainda. Então, assim, aqui é para os bons. Não é para quem é porcaria. Porque o negócio está feio. Se a gente está achando que tudo continua igual como há 20 anos atrás, estão dormindo bom. A coisa não está fácil. Não, e eu estou falando de coisa espiritual, gente. Eu não estou falando, o material já foi para o espaço mesmo. Já está tudo difícil. O material a gente já sabe que está tudo difícil. Mas o espiritual está sendo posto em teste. E não é espiritual de, eu preciso estar mais religioso. Não é nada disso. Ir na igreja todos os dias, ir no centro todos os dias, tomar passe todos os dias, não vai fazer de você uma pessoa sábia. O que vai fazer é você lembrar que, como é que eu estou em contato com o outro lado? É quando eu estou em paz. E em paz não é em paz com a Márcia, é em paz comigo. Porque se eu estiver em paz comigo, eu estou em paz com o mundo. Então, assim, não esquecer disso. Isso é muito importante, que as relações são feitas de energia. E quem está fazendo essa relação não é o corpo. É o que forma o corpo, são as células que vibram. O espírito precisa dessas células vibrando e a gente aprender a olhar para a gente, para poder aprender a viver em espírito. E parar de somente olhar para fora. Porque o de fora está em caos, gente. Agora, para ficar... E aí aqui, só para finalizar, nós temos mentores que ainda têm seus mentores. Que tem os seus mentores, que tem os seus mentores. Sabe, PhD, doutor PhD, aí vem, vai ter mestrado, e assim vai, né? Mesma coisa. Então sempre vai ter alguém que não é mais elevado, é mais experiente. Já viu coisas